In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Qualquer pessoa que apenas saiba que a Bíblia ensina que a própria palavra profeta significa um que prediz a palavra, esses sinais são apenas um adicional. Professores e tal podem ensinar a palavra, mas quando você vê algo sobrenatural que vem e que prediz assim, só prova que isso é o certo. Essa é a palavra de Deus. Jesus de Nazaré, quando ele esteve aqui na terra, as pessoas o seguiram, muitas vezes por causa de peixes e pães e tal, e pelo que poderiam conseguir dele. Ele as deixou continuar. Sua popularidade começou a subir certa vez, e então, certo dia, ele reuniu a multidão, depois de alimentar 5.000, passou para o outro lado do lago. Um grupo se reuniu indo atrás dele, indo com ele, e ele disse: por que viestes? Não por causa do milagre, mas por causa dos peixes e dos pães. Foi por isso que viestes. Alguns deles achavam que perderiam algo, você sabe, se não fossem ver o que ele fez, mas apoiar isso? Não, Senhor. Então, Jesus, naquele mesmo capítulo 6 de São João, começou a expor o Evangelho e se ofenderam com ele. E dali em diante, sua popularidade começou a diminuir, a descer. Ele já não era o mesmo então. E como um pregador moderno ou alguém se dissessem: ora, espere aí, você está ofendendo as pessoas com sua pregação. Você não deve fazer isso. Agora, um pregador moderno diria: sim, talvez seja melhor eu observar o que o credo diz. Entendem? Talvez seja melhor eu olhar para ver o que a igreja diz sobre isso, pois podem me expulsar. Nosso Senhor não foi assim. Nosso Senhor veio para fazer somente a vontade de Deus. Ele seguiu a palavra e qualquer um com Deus nele seguirá o mesmo caminho. Ele parou? Não, Senhor. Todavia, sua popularidade foi diminuindo o tempo todo. Muitos não andavam mais com ele, eles se afastaram dele. No capítulo seguinte, mais alguns se foram. E no capítulo seguinte, mais alguns se foram. Onde ele estava? A caminho do Calvário. Mas ele parou? Não, Senhor. Ele nunca cedeu quanto à palavra de Deus de modo algum. Ele seguiu direto pela estrada. Ele foi pelo mapa rodoviário. Havia uma estrada diante dele e essa estrada ele devia trilhar. Todo cristão que nasceu de novo tem uma estrada diante dele. Você tem de seguir por essa estrada. Deus a sinaliza, está sinalizada pelo sangue, e o Espírito sempre vive no sangue, pois através do sangue vem a vida. A célula de sangue é a célula de vida. Agora nós o seguimos, então, e vemos como o mapa rodoviário nos dirige, mostra para onde estamos indo. Sempre foi assim. É o caminho provido por Deus para nós. A palavra é o caminho provido por Deus. Quando um homem chega a ponto de ver a Escritura,
E por causa de popularidade, por causa de alguma afiliação da igreja, por causa do seu povo não permitir que ele pregue isso, esse homem nunca avançará com Deus. Você tem de voltar e pegar essa palavra, independente do que seja. Se não fizer isso, você está fazendo um desvio em algum lugar. Afundará no charco de lodo do pecado. Desafio qualquer pessoa. E lá na minha biblioteca temos todas as histórias antigas que conheço. Os pais pré-nicenos, os antigos escritos de Joséfo, as duas Babilônias de Risla, o livro dos mártires de Fox, muitos outros escritos antigos. E nunca houve um tempo em que uma igreja chegou a um ponto em que parou em seu credo que Deus a tenha levantado de novo. Ela afundou ali mesmo no charco de lodo. Isso mesmo, ela nunca avançou espiritualmente, nunca avançou e nunca avançará. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é o Espírito Santo. É a maneira provida por Deus de fazer as coisas. Agora notem isso. Nos dias de Noé, o plano de Deus é sempre um caminho perseguido. É por isso que as pessoas não o querem. Nos dias de Noé, eles tinham religião. Eles a tinham tido por 2000 anos, como nós temos o cristianismo. E havia críticos, assim como há agora. E nos dias de Noé, o que aconteceu? Vemos que Noé se pôs naquela única porta da arca e construiu uma arca que era contrária a qualquer imaginação humana. Nunca tinha chovido, nunca tinha havido uma nuvem no céu, mas Deus disse que ia chover. Essa era a palavra de Deus. Deus disse, prepara uma arca. E Noé preparou a arca e ficou naquela única porta e pregou salvação. E aquele era o único remédio para a salvação. Que tipo ela é de hoje? Há uma porta que leva a Deus e essa porta é Cristo. Cristo é o Espírito Santo que vive em nós. E nos colocamos à porta da arca de Deus, do Espírito Santo. E pregamos, este é o caminho, o mesmo projeto de construção pelo qual os demais vieram. Noé foi o caminho provido por Deus. Nos dias da libertação do Egito, Moisés foi o caminho de Deus. Vejam, um ministério sobrenatural, um caminho. Vejam, Noé tinha algo que era diferente. Noé tinha uma religião que era diferente de todas as demais. Ele tinha a palavra de Deus e as pessoas não estavam acostumadas com a palavra de Deus. Elas tinham seus credos, elas tinham o que queriam. Assim, eram os credos que elas estavam ouvindo e não a palavra. Mas Noé tinha a palavra. Moisés tinha a palavra. Independente do que os demais tivessem, Moisés tinha, assim diz o Senhor. Vejam o que provou isso. Ele fez sinais e milagres e cada sinal e milagre tinha uma voz. Agora, Deus disse, se não ouvirem a voz do primeiro sinal, ouvirão a voz do segundo sinal. Agora, as pessoas hoje, como foram nos dias de Jesus, estão seguindo o milagre. Talvez ele faça algo que seja um pouco diferente. Não gostaria de perder isso. Vejamos se ele consegue discernir este. Vejamos se ele consegue fazê-lo. Vejam, é assim que ele faz. Elas seguiram apenas pelos peixes e pães. Mas quando se trata de arrepender-se, ser batizado em nome de Jesus Cristo e receber o Espírito Santo, não querem nada a ver com isso. Isso mesmo. E então condenam você. E condenaram Jesus disseram, tu pregas contrário a estes. Isso não o deteve. Ele seguiu em frente. Um grande ministro, outro dia, impôs as mãos em mim e disse, vou orar pelo irmão Branham, para que nunca diga nada contra a maneira como essas pessoas estão vivendo nessas igrejas. Ele disse, irmão Branham, o irmão vai deixá-las todas bravas com o irmão. Eu disse, como posso evitar isso quando meu espírito mais interior e minha alma clamam contra isso? Ele disse, bem, eu não digo nada contra. Eu disse, o irmão não pode, o irmão tem milhões de dólares programados. O irmão precisa receber os dólares deles. Eu não preciso tê-los. A única coisa de que preciso é do poder da ressurreição do Senhor Deus. Só disso que precisamos, do Espírito. Firme-se na verdade. Não me importa quantas denominações vão contra ela. Ainda é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão. As minhas palavras nunca passarão.
Qualquer que tirar ou acrescentar qualquer coisa a este livro, o mesmo será tirado do livro da vida para ele. Creio nela exatamente da maneira que o mapa diz. É isso, o caminho de Deus. Moisés tinha os sinais. Ele provou que era servo de Deus. Deus sempre gosta de trabalhar através do homem. É o plano de Deus trabalhar através do homem. Vocês creem nisso? Deus trabalha através do homem. Ele fez o homem seu ajudante na terra. Ele fez do homem um Deus menor do que ele mesmo. Agora, já vimos isso no ensino ultimamente, de Gênesis 1:26, quando ele era Elohim, o todo-suficiente, o que subsiste por si, e então nele havia atributos de Pai, Filho, Espírito Santo. Não 3 deuses, 3 ofícios nele que ele devia viver nessas dispensações. Ele era um Salvador, ele era um Rei, ele era um Deus. Todas essas coisas se expressaram. São os atributos de Deus, vejam, mas nisso, nele, no princípio, e quando Deus fez o homem à sua própria imagem, ele o colocou na terra como um Deus menor. Jesus declarou isso quando disse, não está escrito nas vossas leis que sois deuses? E se chamaram-nos deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, que foram os profetas, como podeis condenar-me? Quando digo que sou o Filho de Deus, ele disse. Estão vendo? Eles não conseguiam entender isso, vejam. Mas o homem foi colocado aqui com domínio sobre a terra. Ele tinha tudo sob seu controle. O que Adão perdeu, Jesus provou que havia restaurado. Ele parou a natureza. Ele ressuscitou os mortos. Ele fez tudo. E o mundo está gemendo hoje, a Bíblia disse, pelas manifestações dos filhos de Deus. Que Deus entre em seus filhos de novo em realidades para tornar as coisas reais. E isso faz as pessoas tropeçarem. Se Satanás não pode afastar deles a verdade, ele os torna fanáticos. Joga-os para este lado e aquele lado e eles recebem todo tipo de coisas, os sangues e o azeite e as sensações, o que nem é bíblico. Mas siga o projeto. Fique na rodovia. Fique com a Escritura, não a deixe. É por isso que Jesus veio, para que o homem não fosse enganado e se desviasse, mas permanecesse bem na palavra. O grande São Paulo disse, se um anjo do céu vier e anunciar outro evangelho além deste que vos foi anunciado, seja-vos anátema. Sim, Senhor. Ora, Satanás desceu ao jardim do Éden como um anjo de luz e disse a Eva, ora, ele nunca negou, ele disse, bem, tudo bem, claro, Deus disse isso, mas você sabe, você terá mais luz. Temos tantas luzes de Eva hoje e luzes de Satanás, vejam, coisas, e a Bíblia disse, no último dia que o diabo se transformaria em anjos de luz. Todos estes credos e denominações aqui e toda esta bobagem acontecendo, sendo que metade disso não tem praticamente nenhuma escritura nela. Isso mesmo. Fiquem na rodovia. Fiquem no mapa rodoviário. Vão pelo caminho que os discípulos percorreram. Vão pela palavra que eles pregaram. Vivam-na. Testifiquem dela. Sei que ela é a verdade. Sinais nos últimos dias. Deus vivendo no homem. É o plano de Deus. Deus tem de encontrar alguém em quem ele possa confiar, alguém em quem ele possa ter confiança, e que possa ter confiança em Deus, que possa crer nele. Vocês creem nisso, não creem? Claro, Deus tem de encontrar alguém em quem ele possa depositar sua confiança. E então, quando ele encontra tal homem em quem pode depositar sua confiança e seu poder, um homem que siga a estrada, que fique exatamente com o mapa, vejam, avance até chegar ao lugar do poder. A fé o guiará a isso, porque ele tem fé na palavra. Ela o guiará à promessa, e a promessa, ele o guiará ao poder, e o poder o guiará à promessa, e então, quando ele recebe a promessa e começa a se manifestar, o que isso faz? Cega os olhos do irmão incrédulo, morno e que serve ao credo. Isso mesmo. Foi o que isto fez lá nos dias de Jesus. Ele disse, se eu não tivesse vindo, vós não teríeis conhecido o pecado. Mas agora que estou aqui, amém. Agora que estou aqui, não tendes desculpa. E hoje, se Deus fez uma promessa de que enviaria o Espírito Santo nos últimos dias e estas coisas aconteceriam, vocês poderiam ter duvidado disso. Mas agora que ele veio e o está fazendo, o mundo não tem desculpa. Tem trovejado em nação após
nação, lugar após lugar, até cobrir a terra. Isso mesmo. Eles não têm desculpa. Eles não a teriam conhecido se Deus não tivesse vindo e a trazido. Mas Ele a trouxe a nós agora. E então, nas realidades, as realidades de seguir a palavra, seguindo a verdade. Fiquem com ela. Oh, eu vou aqui à Igreja Batista, eles dizem, nós temos a verdade. Os metodistas dizem, nós temos a verdade. Agora, qual? Vocês duas são diferentes. Qual tem a verdade? Vou aos Adventistas do sétimo dia, nós temos a verdade. Vou à Igreja de Cristo, nós temos a verdade. Bem, só tem um jeito de fazer ser a verdade, que é ficar com a palavra. Alguém saiu da palavra em algum lugar. Eles têm parte da verdade, então vão e põem um desvio nela. Eles chegam à estrada e se desviam. Fiquem com a palavra. Falem com eles sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. Oh, não faz diferença. Faz diferença. Paulo disse que ordenou às pessoas que fossem rebatizadas em nome de Jesus Cristo. Ele disse, se um anjo disser qualquer outra coisa, seja anátema. Faz diferença. E se Moisés dissesse, vou tirar meu chapéu em vez dos meus sapatos. É difícil desafivelar meus sapatos. Vou tirar o chapéu e mostrar respeito. Deus disse, sapatos. E Deus exigiu sapatos, não chapéu. Sapatos foi o que ele disse. Deus ordena que cada palavra sua seja cumprida ao pé da letra. Tem de ser. Você deve fazer o que ele diz para fazer, pois nem um J ou um tio passará dela. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não falharão. Tem de permanecer. Um J ou um tio não passará dela. Tudo tem de se cumprir. E agora, o homem era súdito de Deus. É através do homem que Deus trabalha. E então, quando o homem recebe a verdade, pega a estrada certa e começa a avançar e encontra essas realidades, avançando. O que isso faz? O irmão incrédulo, ele olha para ele, é como se fosse... Ele não pode aceitar isso. Se aceitar, ele terá de deixar sua igreja. Se deixar sua igreja, ele fica só. O ministro me disse, logo após aquela entrevista lá, o ministro disse, olhe aqui, eu lhes disse na plataforma, disse, então, se estou tão errado, há centenas de ministros aqui, alguém venha e me ensine o que é certo. Vocês não viram ninguém chegar, viram? E não verão, pois não está ali. Um ministro notável. Eu não mencionaria seu nome. Ele é um irmão precioso. Ele veio e disse, irmão Branham, seu ministério, claro, o irmão pode ir fazer isso. Mas se aceitamos isso, nossa igreja nos rejeita. Então, para onde podemos ir? Eu disse, para o esconderijo todo o suficiente, Cristo Jesus. É para lá que você vai. Vá a Cristo. Bem, ele disse, mas nosso ministério... Eu disse, seu ministério é tão importante quanto o ministério de qualquer um se é de Cristo. Não importa para onde tenha de ir. Disse, bem, se eu batizasse assim, eles me expulsariam da minha igreja. Eu disse, eles me expulsaram, então, que diferença faz? Continue na estrada, siga o projeto. Claro, continue indo com ela, não importa o que eles tenham. Saul tinha um exército treinado. Saul tinha um grande exército intelectual. Eles não queriam Samuel. Como preguei aqui um tempo atrás, em algum lugar, eles tinham aquele grande exército. Oh, claro, e Samuel lhes disse, ele os trouxe antes de elegerem este rei. Deus era o rei deles, e Deus é o nosso rei. Por que queremos qualquer outra coisa além de Deus? Por que um cristão iria querer qualquer outra coisa para guiá-lo, exceto o Espírito Santo? Não sei, não consigo entender. E Samuel os convocou, ele disse, quero vos dizer algo. Disse, alguma vez vos disse algo em nome do Senhor que não aconteceu? Não? Alguma vez peguei alguma quantia do vosso dinheiro? Alguma vez vos implorei por dinheiro? Não, tu não nos imploraste por dinheiro. E o que disseste? O Senhor fez acontecer, sabemos disso. Ele disse, então, por que estáis rejeitando a Deus e quereis um rei? Quereis agir como o mundo. E é o que os pentecostais estão fazendo hoje. Querem criar gigantes intelectuais. Querem tirar o poder da igreja. Querem fazer uma denominação crescer, trazer mais membros. Isso é bobagem. E quando você prende um homem a um credo, quando o faz, você tira o Espírito Santo dele. Ele terá de ceder em algum lugar. O Espírito Santo seguirá em frente. O homem não pode, por causa do seu credo. Agora,
Ele disse, e então, é claro, Saul treinou seu exército. Oh, que coisa! Ele fez com que aqueles israelitas soubessem como se esquivar de uma lança ou fazer qualquer coisa, mas certo dia veio um desafiante, o velho Golias. E, irmão, foi preciso mais do que um treinamento intelectual, então. Foi preciso um homem que soubesse algo sobre o sobrenatural. Mas Deus tinha um homem assim. Graças ao Senhor por isso. Deus sempre tem alguém, Ele sempre teve. Ele teve um homem em quem podia pôr as mãos. Um jovenzinho ruivo ali, que não era grande coisa. Mas ele foi lá e disse, querem me dizer que vão deixar esse filisteu incircunciso profanar o exército? E lá estava o velho Saul, cabeça e ombros acima de todos eles. Todo o seu treinamento intelectual não serviu para nada. Agora, as igrejas têm feito isso. Elas se afastaram do Espírito Santo. Elas se afastaram do poder de Deus. Elas se afastaram da direção do Espírito. E também temos filhos de Kiss. Outro dia, tivemos um dos nossos grandes gigantes aqui na África. Foi desafiado por um maometano na Escritura. O que aconteceu? Ele se intimidou como o outro filho de Kiss, sem desrespeito pelo nosso irmão. Mas eles tinham um homem que sabia que Deus podia libertar. Trouxeram aquele pequeno Davi ali e ele disse, não sei nada sobre suas lanças, seu treinamento intelectual, mas sei de algo. Saí atrás de ovelhas que foram levadas pelo inimigo. Deus me permitiu trazê-las de volta. Ele disse, quanto mais ele me permitirá trazer de volta este filisteu incircunciso. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que queiram uma realidade. Aleluia! Não um credo, uma realidade. É do que o mundo precisa hoje. Não credos e modas. Precisamos de realidades em Deus. O mundo não as quer. O mundo não as quer. Eles não querem aceitá-las. Mas a igreja tem de tê-las. Deus quer que você as tenha. Ele é o Deus das realidades. Sim, Senhor. A outra noite, fui com alguns amigos que estão presentes agora. Um grupo deles aqui para ver isto. Este Sansão e Dalila aqui. Um produto de Cecil B. DeMille. Ouvi tanto falar disso. Pensei em ir até lá de carro, ver como era. Quando ouvi, comecei a me perguntar o que Deus viu num tipo como Sansão, nos dias dos juízes. Vejam, Deus usa o homem. Vocês creem nisso? Mas ele só consegue usar o homem quando consegue encontrar o homem, quando consegue encontrar alguém que ele possa usar. Houve um período nos dias dos juízes em que ele não conseguiu encontrar um homem. A única coisa que ele podia fazer era levantar um, e ele ia para algum lugar, e então levantar outro, e ele ia para algum lugar. Ele não tinha um homem em quem pudesse confiar plenamente. E me perguntei o que ele viu neste Sansão. Sansão era como muitos dos nossos líderes hoje, um mulherengo, correndo de um lugar para outro, atrás de mulheres. Como muitos dos nossos líderes hoje, como muitos dos nossos que cedem na palavra, deixam uma mulher guiá-los, colocá-las para serem pregadoras e tal. Oh, Deus! Peço a qualquer homem que mostre a Escritura que permite uma mulher pregadora. Posso lhes provar que no Antigo Testamento, como Paulo disse, assim diz a lei. Eu estava olhando na cronologia do Antigo Testamento ontem e descobri lá que tinha uma polícia especial, de modo que uma mulher nem pudesse ter acesso ao segundo ou ao terceiro átrio, muito menos ao púlpito. Tinha uma polícia especial no templo para manter os gentios fora dali e a seguir as mulheres. E... There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet. Her dad, Howard,
Edward, all the old sainted friends who took the way back under a long time ago. Yes, Lord. By and by, we shall be on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place.